Olá, irmãos, bom dia. Bem-vindos a essa escola dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nós estamos estudando o livro Somos Todos Teólogos, do pastor R.C. Sproul, né? Um grande teólogo também reformado. E ultimamente a gente entrou no capítulo a respeito dos dons do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. E hoje, então, a gente tende a finalizar essa discussão e vamos, então, fazer algumas considerações. Eu queria convidar você a uma palavra de oração antes da gente começar, tá bom? Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de juntos estudarmos a Tua Palavra e podermos crescer espiritualmente, aprendermos, Senhor, da Tua vontade, a respeito da Tua vontade para a igreja e podermos também, Senhor, confrontar a nossa vida com relação aos dons e com relação aos frutos que o Senhor nos dá e também que o Senhor demanda de nós, frutos que glorifiquem o Teu nome. Nós pedimos a Tua ajuda, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o assunto dos dons do Espírito Santo sempre foi, digamos assim, nessas últimas décadas, o assunto muito polêmico, muito discutido, né? Eu queria apenas recapitular 3 pontos, melhor dizendo, 7 pontos que eu acho fundamentais, que são 7 princípios que regem a questão dos dons espirituais e que eu acho que vale a pena a gente sempre recorrer a eles quando há essa discussão, né? Nós vamos falar desses princípios, vamos falar um pouco de milagres e vamos falar também a questão dos frutos do Espírito Santo. Pois bem, esses 7 pontos, anotem bem, eles iniciam lá, eles se encontram na primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 12 ao 14, e é muito fácil, porque você pode sublinhar eles, indicando na sua Bíblia, quando tiver qualquer discussão, você volta a esses pontos e ele vai nortear a direção. E o primeiro deles é o seguinte, nós não podemos ignorar os dons espirituais. Paulo escreve aos Coríntios lá no capítulo 12, verso 1, dizendo o seguinte: irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E a palavra ignorante é agnóstico, né? Não agnóstico, mas a negação do gnosis, do conhecimento. Ou seja, não devemos conhecer os dons espirituais, devemos considerar os dons espirituais. E aí vem a questão da grande discussão, muitas vezes, que temos, né? Em que a Igreja Presbiteriana, como igreja de origem reformada, nos seus, digamos assim, nos seus teólogos mais ortodoxos, acredita que os dons espirituais eles cessaram no primeiro século com a era dos apóstolos e não existem mais dons. Outros acreditam que não, que os dons ainda existem hoje, mas apenas alguns dons não estão mais disponíveis, seriam chamados dons de sinais, né? E um terceiro caminho seria aquele que acredita que todos os dons existem ainda hoje e ainda disponíveis ao povo de Deus. Eu, pessoalmente, me enquadro mais no meio do caminho, né? Eu acredito que alguns dons realmente tenham ficado lá, mas talvez a maioria deles ainda seja desfrutada pelo povo de Deus. Portanto, precisamos conhecê-los. E aí você vai ver a lista dos dons e, notem, não é uma lista exaustiva, tá? Isso todo mundo fala. Não é uma lista exaustiva, é uma lista que indica formas de Deus instruir ou capacitar as pessoas para servirem a Ele. Né? Você vai encontrar em Efésios também, vai encontrar em Romanos também. Então, nós precisamos estar atentos. Segundo princípio, os dons são diversos, são múltiplos, e aí diz respeito à questão de não serem exaustivos. O verso 4 diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então precisamos lembrar da diversidade dos dons. Terceiro ponto, e muito, muito importante, os dons visam um fim proveitoso. Não adianta um cristão ter dom e não ter propósito, não ter um fim proveitoso, não produzir alguma coisa a partir desses dons. Não faz sentido. O texto, no capítulo 12, verso 7, lá de 1 Coríntios, diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, né? A cada um, veja, a cada pessoa. Então, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, concede a cada pessoa uma capacitação para o serviço, né? O quarto ponto é que o Espírito distribui a cada um como lhe apraz. O verso 11 diz assim: mas um só.
e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Meus irmãos, a distribuição dos dons é da economia do Espírito Santo. Não adianta a gente ficar discutindo, fulano tem esse, fulano tem aquele. É da economia do Espírito Santo. Ele dá conforme quer. Ele dá conforme quer. Eu costumo dizer, exemplo pessoal, né? Eu tenho gente na minha família que tem o dom de contribuição. Porque a pessoa tem a sensibilidade da necessidade, do dinheiro necessário para cobrir um problema de alguém. Eu já não tenho essa sensibilidade, eu não creio que eu tenha esse dom da contribuição, né? Apesar de contribuir. E tantos outros exemplos, né? O dom do socorro, né? Falando desses mais assim, digamos assim, de imediato da relação com o próximo, né? Tem gente que está sempre preocupado com o outro e que tem o dom de perceber a necessidade do outro, é sensível à necessidade do outro, né? E tem pessoas que não são assim, que não têm esse dom, né? Outro quinto ponto, nós devemos buscar com zelo. Os dons precisam ser buscados com zelo. O que significa isso? Orar a Deus: Senhor, me capacita com dom para eu servir o Senhor na igreja, para os irmãos, a comunidade, né? Lá no verso 31 do capítulo 12 diz assim: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, né? O capítulo 14, verso 1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. E ele completa, mas principalmente que profetizeis. Eu não quero entrar nessa discussão porque ela já aconteceu, né? Sexto ponto: os dons precisam edificar. Tudo tem que ser feito para a edificação da igreja. O verso 26 do capítulo 14 diz assim: que fazer, pois, irmãos? Ele falando com a igreja de Corinto. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Meus irmãos, se o dom não está edificando alguém, não serve. Tem alguma coisa de errado nisso, né? E o outro ponto, o último ponto, é que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Verso 40 do capítulo 14. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E aí, irmãos, se eu pego todos esses 7 princípios e olho a questão dos dons espirituais e como eu posso servir a igreja, eu acredito que cada um de nós vai poder ter um desempenho, digamos assim, da nossa fé cristã adequado e bem medido, né? Porque será segundo a palavra do Senhor, segundo as Escrituras Sagradas. Pois bem, dentro desse contexto, os capítulos que a gente está estudando, eles trazem uma discussão que acontece muito nos dias de hoje, que é a questão dos milagres. Aí alguém pergunta: afinal de contas, pastor, os milagres ainda existem? Ou cessaram os milagres no tempo dos apóstolos? Ou até perguntas assim: o diabo faz milagre, os anjos fazem milagre? E aí, a grande questão, irmãos, e que o livro nos ajuda a entender, é que a palavra milagre nem sempre significa a mesma coisa para pessoas diferentes, né? Há uma assimetria de entendimento do que é milagre, né? Algumas pessoas dizem: milagre foi Deus responder minha oração. Outros dizem assim: milagre foi o nascimento de uma criança, né? E tantas outras situações, né? Mas quando a gente olha milagre no contexto da Escritura, a gente tem que lembrar que é uma coisa extraordinária. Milagre é algo extraordinário, ou seja, fora do normal, fora do comum, fora do dia a dia. E quando lemos a história da vida de Cristo, vemos que a vida dele estava repleta de milagres, repleta de situações extraordinárias, né? É importante a gente perceber também um outro ponto, que é o seguinte: nas Escrituras, no original grego ou no hebraico, não existe a palavra milagre em si. Existem outras palavras que aí, por uma questão de aproximação, usamos a palavra milagre como sendo a melhor que se adequa. E as palavras são, assim, mais literalmente, sinais, poderes e maravilhas. São palavras que a gente vai encontrar nas Escrituras, no original, e que foram traduzidas por milagre, por exemplo, com muita frequência. Só para dar um exemplo, o Evangelho de João, ele usa muito a palavra semion, que
que é sinal, né? É uma palavra que é usada por sinal, traduzida às vezes por sinal, mas também também é traduzida por milagre. Por exemplo, lembramos várias situações extraordinárias na vida de Jesus, quando Jesus foi nas bodas de Caná e transformou a água em vinho. Ali, Jesus gerou uma ruptura com as leis da natureza. Ele transformou uma coisa em outra coisa, uma substância em outra substância, né? Algo extraordinário. Nós lembramos do passado, do povo atravessando o Mar Vermelho. Ali, Moisés caminhou e o mar com o povo, e o mar abriu. Deus abriu o Mar Vermelho, fez uma coisa extraordinária. Então, a gente sempre tem que lembrar que o milagre tem um propósito de resolver uma situação ou trazer a solução para algum problema, sempre apontando para a sua origem, a origem do milagre, que é o próprio Deus. Por exemplo, quando a gente vai lá no Evangelho de João e vê o encontro de Nicodemos com Jesus, olha só o que diz o evangelista no capítulo 3, verso 2, que Nicodemos disse para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só, a associação entre sinais e a origem dos sinais, no caso, Deus, né? O próprio Jesus disse lá mais adiante no Evangelho de João, capítulo 14, verso 11, dizendo aos seus ouvintes: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, Jesus mostra que as obras poderosas e miraculosas que ele fazia vinham do Pai. E que, portanto, da mesma forma como criam no Pai, deveriam crer nele. Então, o milagre aponta para Deus. O escritor aos Hebreus nos fala, lá no capítulo 2, versos 1 a 4, o seguinte, sobre a questão da negligência. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus, veja bem, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade, né? Ou seja, Deus deu testemunho de si mesmo através de sinais, prodígios e milagres e distribuições do Espírito Santo. Ou seja, o milagre aponta para o nosso Deus, o milagre aponta para aquele que é o autor do milagre, né? Quando a gente vê lá Moisés comissionado para liderar o povo para fora do cativeiro do Egito, Deus o comissiona com poder. Ele pega aquele cajado, joga no chão, vira uma serpente, aí pega de novo, vira cajado. Aí ele por exemplo, ele coloca a mão no peito, aí tira a mão sai com lepra, e volta, coloca no peito de novo, a lepra é curada. Então Deus fez através de Moisés sinais e milagres para mostrar quem estava por trás daquela missão que Moisés tinha, né? E aí há uma questão importante, que é a distinção de milagres na teologia, né? De milagres no sentido restrito e no sentido mais amplo. No sentido restrito, podemos olhar as questões mais de manifestações imediatas de Deus, tipicamente na natureza, né? Onde Deus rompe com as questões da natureza de forma extraordinária, né? O exemplo do Mar Vermelho foi um, e tem tantos outros exemplos, né? Deus parou o sol, né? Jesus andou sobre as águas. São tantos exemplos de quebras das leis da natureza normais, e essas são coisas extraordinárias. E nesse sentido, eu acho que a gente olhando para o mundo de hoje, esse tipo de milagre mais estrito assim, a gente não tem tido notícia, a gente não tem tido registro, nem comprovação, né? Porém, existe uma questão do milagre no sentido mais amplo, né? Que se refere à própria atuação sobrenatural de Deus sobre a vida de alguém, seja respondendo uma oração, seja trazendo cura para alguém, seja
derramando o seu Espírito Santo no coração de alguém e transformando a alma de alguém. Por exemplo, quantas histórias nós não conhecemos de pessoas que estavam completamente longe de Deus e eram completamente avessas, às vezes até pessoas que eram viciados em droga, assassinos, pessoas que eram envolvidas com prostituição e que se converteram e foram libertas daquilo e foram transformadas pelo poder sobrenatural do Espírito Santo em suas vidas. Elas desfrutaram de um milagre tremendo, né? Então, eu creio, como o próprio autor também crê, que há milagres e milagres, né? Há uma certa distinção aí. Porém, o autor ele é mais ortodoxo na questão dos dons. Ele não acredita na contemporaneidade dos dons. E eu já pessoalmente creio nisso, e alguns irmãos, outros teólogos e pastores creem também. Então, assim, não é uma questão muito fechada, né? Pois bem, aí surge a seguinte pergunta: o que é mais importante? Eu ter dons ou eu ter frutos? Pensa um pouquinho. Pensa, quando você chegar diante de Jesus e for examinado para a sua salvação, né? Porque você já está salvo pelo sacrifício de Cristo, mas você vai prestar contas. Jesus vai olhar o quê? Vai olhar o que você frutificou, vai olhar os frutos. Então a gente precisa ter uma relação de compreensão com a questão do dom e dos frutos, que é fundamental para a nossa vida cristã. A primeira delas é que a gente precisa entender que dom é algo que Deus nos dá para nos capacitar ao serviço, né? Mas ele por si só, assim, eu posso, digamos lá que eu seja alguém com dom de contribuição. Eu posso ser alguém que faça esse trabalho, essa questão da contribuição com tanta vontade, mas posso ser uma pessoa extremamente irascível, posso ser uma pessoa mentirosa, posso ser uma pessoa arrogante, entende? Então, assim, o que adianta esse dom se eu não tenho a evidência de que eu caminho com o Espírito Santo na minha vida, né? Jesus falou assim, olha, eu vos escolhi para que vocês avancem e deem frutos. A nossa chamada é para dar fruto, a gente precisa frutificar. A gente tem que lembrar que o dom é uma ferramenta para frutificação e que todo cristão ele é capacitado para servir com os dons que recebe, né? Mas a questão do fruto do Espírito Santo é algo que deve trazer ao nosso coração uma reflexão muito, muito importante e muito profunda. Porque nós vivemos uma vida onde claramente nós lutamos contra o que a Bíblia chama de obras da carne. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele faz uma lista enorme, tanto de obras da carne como obras do Espírito Santo. E as obras da carne nós conhecemos, e ele diz assim, que nós precisamos andar no Espírito para não satisfazer a vontade da carne. Ele diz lá, verso 16 em diante do capítulo 5 de Gálatas: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Nós precisamos ter uma vida de comunhão, de caminhada com Jesus, de caminhada na intimidade com o Espírito Santo. Por quê? Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quantas vezes você e eu nos vemos diante de uma situação onde o meu eu quer se manifestar, mas o Espírito Santo de Deus no meu coração diz, não, pensa, respira fundo, espera um pouco, não haja precipitadamente. Quantas vezes? E aí ele vai dizendo, porque, verso 18, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Porque a gente atende ao que é a vontade do Espírito, a gente está liberto da lei pela manifestação da vontade do Espírito de Cristo, né? E ele diz então a lista das características horrorosas. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões e facções,
invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Esse verso 21, ele faz a gente sacudir, né, irmãos? Porque a gente precisa entender que nós, como cristãos, somos libertos das obras da carne e não devemos andar nas obras da carne. A evidência de que somos de Cristo é não andar nas obras da carne, é não praticar a prostituição, é não sermos impuros e não termos lascívia. Hoje vivemos uma sociedade extremamente lasciva. As coisas estão banalizadas, né? A bênção do sexo está banalizada, a sensualidade tomou conta de todos os estratos da sociedade. E isso faz com que a gente esteja constantemente em contraste com isso, em confronto com isso. E a gente precisa ficar muito atento. Outra coisa, nós temos uma vida hoje facilitada para colocarmos ídolos no meio da nossa existência, seja ele o dinheiro, seja a posição social, seja a posição intelectual, seja a posição profissional. Tem muitas coisas que nos levam à idolatria e a gente precisa estar atento a isso. E aí fala de uma série de coisas aqui que muitos de nós lutam, quanto a questão de ciúme, quanto a questão de discórdia, quanto a questão de ficar fazendo fofoca, de gerar porfia, de gerar confusão, dissensão, de fazer facção, de beber além da conta, de comer além da conta. Irmãos, nós somos lavados, então nós não podemos viver isso. Ah, pastor, mas e se eu de vez em quando tropeço? Você é pecador, você tropeça, mas você tem que demonstrar que você caminha crescendo espiritualmente, caminha para ter a estatura de Cristo. Você não pode viver praticando essas coisas, é isso que o texto diz. Ora, o que a pessoa que vive praticando essas coisas, ela não foi alcançada pelo Evangelho. Ela não pode ter sido, porque se ela foi alcançada pelo Evangelho, ela vai dar frutos do Espírito Santo, frutos do Evangelho. Entendem? Então, nós precisamos estar muito atentos com isso. O nosso padrão moral, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: e a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. A vossa santificação. Nós precisamos buscar a vida de santificação. Isso é andar com o Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo. E aí os frutos estão aqui, dizem a partir do verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, olha que lista maravilhosa de coisas que a gente precisa experimentar. Se nós experimentássemos isso nas nossas famílias, nas nossas relações de amizade, nos nossos trabalhos, nas nossas relações em comunidade, o mundo seria outro. E é exatamente isso para o que você e eu fomos chamados. Fomos chamados para sermos luz do mundo, sal da terra, manifestando a obra de Deus no nosso coração, na nossa vida, em relação ao outro, né? Nós devemos ser aqueles agentes da paz, nós devemos ser os portadores da alegria, ainda que em tempos de dificuldade. Nós devemos ser aquelas pessoas que andam a segunda milha, que temos paciência com o próximo, pessoas que são bondosas, pessoas fiéis, pessoas mansas, né, que consigam se dominar. São muitos desafios. Eu creio piamente que cada um de nós, ao buscar a face de Deus, ao buscar a comunhão com o Espírito Santo, dia após dia, nesse crescimento, Deus vai nos concedendo a experiência desses frutos. E eles, meus irmãos, são a evidência daquilo que temos no interior. A manifestação desses frutos é a evidência de qual árvore nós estamos conectados, né? Que você tome essa palavra como um desafio, ou essa nossa meditação, como um desafio, como eu também me sinto desafiado quando olho para esse texto. Um desafio de manifestar os frutos, mas também o desafio de buscar a capacitação dos dons. Não despreze o dom que Deus colocou na sua vida. Exerça o seu dom e sirva o corpo de Cristo com ele. E assim, de forma ajustada, nós, como um corpo,
onde cada um é um membro, onde cada um tem uma função. Vamos poder servir para a glória de Deus, dando testemunho de Jesus Cristo para essa terra tão sofrida e esse mundo tão perdido. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.